Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos apresentar um trabalho sobre conscientização e ações para a sustentabilidade ambiental e social no Brasil e no mundo. Somos o grupo 2 da aula do Marcos Vinícius, de Contabilidade Social e Ambiental. E durante o trabalho nós vamos adotar diversas metodologias, explicar, dar exemplos, mostrar a importância. Espero que todos gostem e que aproveitem. Antes de iniciarmos com a apresentação de todo o conteúdo que preparamos, nós entendemos a importância de explicar o conceito de sustentabilidade. A sustentabilidade deriva do latim, da palavra sustentare, que significa sustentar, defender, favorecer, apoiar, conservar e cuidar. De forma resumida, é um conceito que aborda de que forma o ser humano deve agir em relação à natureza, ou seja, de que forma o ser humano deve sustentar, defender e apoiar a mesma. Ela é alcançada através do desenvolvimento sustentável. Uma ideia básica de desenvolvimento sustentável é satisfazer as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. E mais para frente nós vamos explicar um pouco mais sobre esse tópico. Para explicar melhor o que é a sustentabilidade, nós trouxemos 3 aspectos interessantes que são conhecidos como pilares da sustentabilidade ou tripé da sustentabilidade. E aí esses aspectos são ambiental, econômico e social. O aspecto ambiental, ele trata da importância da sustentabilidade ambiental e é medida pelo quão importante é o meio ambiente na vida do homem. Sem os recursos naturais, que incluem água, oxigênio, minérios, solo, energia do calor do sol, florestas e animais, por exemplo, o homem não consegue sobreviver. Em relação ao aspecto econômico, ele significa um conjunto de práticas econômicas, financeiras e administrativas que visam o desenvolvimento econômico de um país ou empresa, preservando o meio ambiente e garantindo a manutenção dos recursos naturais para as futuras gerações. E aí, por último, tem o aspecto social. O aspecto social é um conjunto de ações que tem como propósito melhorar a qualidade de vida da população como um todo, visando assim reduzir as desigualdades sociais e ampliar o acesso aos direitos e serviços básicos, como, por exemplo, a educação e a saúde. Ética da sustentabilidade. Esse conceito ética da sustentabilidade, ele foi retirado do estudo realizado pelo Rogério Bianchi, que é um artigo com o tema A Emergência da Ética da Sustentabilidade e a Responsabilidade dos Meios de Comunicação na Sociedade de Consumo. Esse estudo foi publicado em 2007. Nele, ele aborda uma questão importante que é como pensar a causa ambiental de forma mais crítica. E aí, para ele explicar de que forma que a gente consegue ser mais crítico nessa causa, ele explica 2 conceitos em relação ao desenvolvimento. O primeiro conceito é a ideologia desenvolvimentista, e o segundo são os mecanismos modernos. Em relação à ideologia desenvolvimentista, ela é mais relacionada à industrialização, crescimento de renda por habitante, condições institucionais, sociais, políticas, econômicas, e os seus conceitos, eles são mais voltados a crescimento, aumento e progresso, deixando assim em segundo plano as questões relativas à atividade econômica, às condições institucionais, sociais, políticas e culturais. Enquanto isso, uma ideia que ele traz bem a fundo são os mecanismos modernos. Eles estão mais relacionados à qualidade de vida e aspectos sociais. E aí, o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, ele identifica alguns aspectos de desenvolvimento, realizando estudos sobre indicadores. Esses indicadores são sociais, culturais e demográficos, e aí eles conseguem, no fim desse estudo, novas formas de reflexão a partir do desenvolvimento.
E aí eles conseguem abranger sobre comunidades humanas, sobre ordens sociais, condições de vida e trabalho, enfim. Para a gente conseguir entender um pouco mais sobre esse conceito de mecanismos modernos, nós vamos um pouco mais para frente explicar o que é o meio ambiente. E aí nós vamos entender a importância de explicar esse conceito de desenvolvimento a partir de aspectos sociais, né? Então, assim, por que explicar sobre o desenvolvimento quando o assunto é sustentabilidade? Porque se a gente pensar, então, a partir desses mecanismos modernos, nós vamos abranger esse tema para as questões sociais, porque não basta só pensar em sustentabilidade se a gente não consegue imaginar que um local tem uma estrutura suficiente para entender essa questão e trabalhar em cima dela. Então, a gente vai trazer essa abordagem do que é meio ambiente e o que introduz o meio ambiente e entender de que forma a gente consegue pensar de forma mais crítica em relação à sustentabilidade, a partir daí. Significado real do meio ambiente. Então, para o autor, Rogério Bianchi, o meio ambiente ele não é somente uma ideia de matas, Amazonas, rios, florestas, ar, enfim, né, que são aspectos mais relacionados à flora. Ele também engloba a ideia de condições de alimentação, de modo de vida em sociedade, de educação, enfim, que são aspectos mais relacionados à forma como nós sobrevivemos e nos relacionamos. Portanto, o meio ambiente ele é um local, né, que deve ser repartido e compartilhado, de forma que preserve a continuação da espécie humana. E essa questão de continuação da espécie humana e de boas condições de sobrevivência, elas estão explícitas em lei, no artigo 255, que diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Ética e moral universal. Para a gente explicar esses conceitos de ética e de moral universal, nós vamos explicar a relação do homem com a natureza, né? E o autor inicia explicando o que são os seres humanos. Os seres humanos são seres culturais que modificam o estado da natureza. São capazes de criar coisas extraordinárias e maravilhosas e igualmente capazes de promover destruições devastadoras. São contraditórios, ambíguos, instáveis e ao mesmo tempo são dinâmicos, né? O ser humano, ele ajustou a natureza às suas necessidades. E essas necessidades, elas só aumentam no decorrer do tempo. E aí, no atual momento que nós vivemos, né, que é um período capitalista, a humanidade segue a caminho da autodestruição, quando nós falamos em questão de adaptar o meio ambiente. E aí, como isso se explica? O modo capitalista, ele é relacionado à cultura imposta e criada pelos próprios seres humanos. A cultura, ela é um conjunto de conhecimentos, de crenças, de artes, de normas, de costumes e outros diversos elementos que são adquiridos socialmente, né? E aí, a partir desse pressuposto, né, a partir dessa cultura e de todos esses significados, a gente pode afirmar que todas as sociedades humanas possuem uma cultura com valores e com verdades próprias, né? Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos uma cultura, na Índia é uma outra cultura completamente diferente da nossa, justamente em relação a crenças, a artes, a normas, costumes, enfim. E aí aqui o ponto é muito complexo nós pensarmos em homogeneizar e padronizar algumas ações quando o tema é seres humanos, né? Quando nós estamos falando de ações de seres humanos. Então, é muito difícil a gente conseguir uma resposta para qual é a melhor cultura, qual é a verdade mais considerável, né? O que significa ser livre? Enfim, essas perguntas, elas existem diversas respostas para elas, né? E cada resposta vai ser de acordo justamente com
o local, com a cultura e os costumes daquela sociedade que nós estamos perguntando. Então, com isso, existem diversas formas de interpretarmos o mundo e a vida. E aí, trazendo esse aspecto de ética e de moral para a perspectiva ambiental, atualmente a humanidade ela começou a pensar e repensar a possibilidade de estabelecer uma ética universal, né, que seja válida para todas as culturas, com o objetivo de anular o risco de extinção da espécie humana. E aí surge, então, uma urgência em reconsiderar, né, o desenvolvimento em relação ao homem e à natureza, que é justamente aquela questão sociável que o autor trouxe. Por quê? Nós precisamos encontrar uma forma de que todos os seres humanos consigam entender a importância de cuidarmos do meio ambiente no qual nós estamos sobrevivendo, né? E de pensar em uma forma de como manter e permitir que outras gerações venham a sobreviver da mesma forma que nós. Então, essa questão de ética e de moral universal é um dos pontos que o autor levanta e fica até mesmo um questionamento para que nós possamos pensar de que forma a gente consegue pensar igual ao outro, né? De que forma a gente consegue homogeneizar os nossos pensamentos e as nossas culturas, e, enfim. Não que todos precisem ter as mesmas premissas e etc. Mas nós precisamos pensar, pelo menos em relação ao meio ambiente, de forma parecida e com o mesmo cuidado. Desenvolvimento sustentável. Muito em linha com o que nós acabamos de falar no slide anterior, o desenvolvimento sustentável é justamente uma das formas às quais nós podemos nos adaptar e construir novos pensamentos e talvez até homogeneizar as nossas culturas e, enfim, em relação ao meio ambiente. E aí o autor, ele traz uma ideia de desenvolvimento sustentável um pouco mais a fundo, porque ele diz que o desenvolvimento sustentável é o que satisfaz as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das futuras gerações em satisfazerem as suas próprias necessidades, né? E aí o termo de desenvolvimento sustentável, ele vem sendo evoluído muito, porque dentro dele nós estamos incorporando um novo conjunto de relações sociais e humanas que abrangem temas como paz, liberdade, qualidade de vida em conjunto com o meio ambiente saudável, entre outros assuntos que são realmente mais voltados para o aspecto social. E aí é importante que todos tenham uma macrovisão dos problemas socioambientais da sociedade global. Ou seja, nós não vamos conseguir pensar em relação ao meio ambiente completamente igual a uma pessoa que vive em outras condições que nós, né? Por exemplo, de outros países com outras condições, até mesmo sanitárias. Mas se nós tivermos pelo menos uma macrovisão dos problemas socioambientais que nós temos mundialmente falando, nós conseguimos ter diversas ações em conjunto mesmo, com o mundo todo, assim conseguindo realmente firmar essa ideia de desenvolvimento sustentável para as próximas gerações, né? Então, é uma ideia que fortalece muito mais essa questão de cuidar do ambiente hoje para que as próximas gerações consigam usufruir dele. E aí, em 1960, existia um slogan revolucionário que trazia a seguinte mensagem: pense globalmente e haja localmente. Ou seja, a ideia de pensar no próximo e manter o ambiente de qualidade e sustentável para as próximas gerações é possível. Basta a gente ter realmente essa macrovisão e agir localmente, né? A gente não vai conseguir, por exemplo, pensar no meio ambiente em outro país e agir de forma que vai impactar diretamente no outro país. Mas se a gente conseguir pensar, pelo menos no local em que nós estamos sobrevivendo, nós conseguimos ter pequenas ações que ajudam o meio ambiente de forma globalmente falando. Relação homem versus natureza.
A partir de tudo que foi exposto até o momento e de acordo com as ideias, conceitos e abordagens do autor, nós deixamos aqui duas questões mais relacionadas ao aspecto social. A primeira é: será que é possível reconciliar o homem e a natureza? E a segunda: será que os seres humanos estão interessados e aptos a contribuir coletivamente para o desenvolvimento sustentável? Atualmente, não se presta atenção no mundo como um todo. E, de acordo com o autor, é necessário instaurar uma nova sociedade próspera e que eduque a todos em todas as partes da Terra. E, mais do que isso, é necessário que a gente compreenda que a Terra é uma casa, ou melhor, é a nossa casa. E aí, quando nós falamos em pensar em próximas gerações, e construir um ambiente sustentável, nós não estamos falando somente para daqui 5 ou 10 anos, e sim para 100, 200 anos e sempre além. E aí, uma ideia bacana é que, para que a gente consiga tentar mudar um pouquinho, né, o exterior, antes é preciso que a gente mude interiormente. E aí, o autor até traz um exemplo, né? Que se você deseja ter um belo jardim, primeiro a mente humana faz um projeto na nossa imaginação, e aí depois, de acordo com essa ideia, com esse projeto, nós vamos executar e então materializar o que foi planejado. Então, se cada um entender a complexidade e a importância do meio ambiente e começar a tomar ações individuais, compartilhando conhecimento sobre o tema de forma a disseminar informação, nós conseguimos aos pouquinhos construir um ambiente melhor para nós e para as futuras gerações. Evolução da proteção ao meio ambiente. A questão ambiental surgiu assim como uma questão de preocupação mesmo a partir da metade do século XX, ali para meados da década de 50, 60. Nessa década de 60, surgiram alguns grupos que traziam assuntos ambientais à tona, como o Clube de Roma, que tratava de assuntos econômicos e políticos associados a questões ambientais, e traziam uns assuntos assim como o desenvolvimento sustentável e o meio ambiente. Eles faziam essa associação através das previsões de crescimento econômico com base em recursos naturais esgotáveis. Tivemos também o surgimento ali de grupos chamados ambientalistas, que eles viam essa questão do meio ambiente também, mas já com foco sobre a contaminação do meio ambiente por detritos. Mesmo esses assuntos surgindo, ganhando um pouco mais de atenção nessa época, tivemos realmente assim como um ponto de atenção real para o que estava acontecendo para o meio ambiente em 1973, com a primeira crise do petróleo, que foi quando foram revelados os limites desse recurso esgotável, e com isso o pessoal começou a ver a importância do meio ambiente e a sua preservação. Com isso, né, que tivemos também um impacto em 1973 aqui no Brasil, com a criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente, realmente ali de forma legal na nossa legislação, que com ela começou a aplicação da política ambiental autônoma. Com o passar do tempo, ali na década de 80, essas legislações ambientais elas foram sendo aperfeiçoadas e ganhando mais atenção em nível mundial. Tudo isso por causa dos estragos ecológicos que vinham acontecendo, os desastres ecológicos que vinham acontecendo com o passar do tempo. Com isso, com essa atenção, com esses desastres acontecendo, tivemos ali uma atuação do governo dos Estados Unidos, que instituiu um fundo, que hoje é uma lei até hoje, chamado Superfund, que tem como foco a reabilitação dessas áreas destruídas por detritos industriais. Então, o que eles queriam fazer é ter tipo uma reserva, cuidar dessas áreas para preservar o meio ambiente ali em volta, preservar a saúde das pessoas que moravam ali ou que moravam para trabalhar nessas empresas, nessas indústrias que tinham ali perto. Então, eles criaram isso para fazer essa reabilitação e um cuidado maior ali com a área. Em seguida, tivemos a elaboração do relatório Brundtland pela ONU em 1987, que ela trouxe essa ideia do desenvolvimento sustentável com um slogan chamado Nosso Futuro Comum. E com isso, eles traziam um foco ali, uma mensagem através da seguinte frase, né?
o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas necessidades. Ou seja, estamos desenvolvendo, igual traziam as questões dos recursos naturais esgotáveis. É bom, é ótimo, traz vantagens para a gente agora. Mas e se a gente usar tudo agora? E o pessoal lá na frente? Se precisar, eles não vão ter nada? Então, a questão que eles começaram a levantar com essa preservação do meio ambiente era essa. Você pensar no seu agora e pensar nas gerações futuras. Então, o que você quer que seu filho, seu neto tenha lá na frente? Ele vai passar por essa dificuldade, não vai ter esse recurso, o meio ambiente vai estar devastado, ele não vai ter nada. Então, foi isso que o foco e a mensagem que eles trouxeram para o pessoal. Com todos esses assuntos vindo à tona, ali na década de 90, tivemos uma preocupação, surgimento de uma preocupação efetiva das empresas com essa cultura ambiental e de implementar ela como se fosse um custo necessário, como realmente ela tem que existir e estar acoplada aos seus produtos, ao que fazem, para a manutenção do seu bem-estar e da coletividade. Com isso, também nessa década foram surgindo as certificações ambientais, vamos falar um pouquinho mais para frente, a atuação responsável, que foi um processo, um movimento que se prestava atenção dentro da empresa, o processo que eles faziam de dentro para fora. Então, pensava ali como eu estava fazendo, o melhor que fazia ali e o que isso ia acarretar fora da minha empresa. E também a questão de gestão ambiental. Isso tudo trouxe um foco das empresas para a sua imagem perante a sociedade. Então, eles começaram a se preocupar mais com o que o pessoal ia achar dos seus produtos, o que eles estavam fazendo para preservar o meio ambiente. E isso tudo trouxe um impacto na busca por qualidade, né? Então, eles queriam ser o melhor, ter o melhor produto. E com isso, também teve um impacto na competitividade. Então, eles queriam ter o melhor produto e ser o melhor do mercado. E essa era uma das questões que eles colocavam em consideração. Que, além de produzir, eles estavam cuidando do meio ambiente, não deixavam isso afetar o meio ambiente, a produção deles. Isso analisando o processo todo, né, do produto, então eles mostravam para eles que eles se preocupavam teve um aperfeiçoamento de processo ali durante toda a elaboração do produto e a preocupação dele depois para a sociedade. Com essa questão sendo levantada, então os padrões de excelência foram sendo elevados e os processos aperfeiçoados. Falamos um pouquinho atrás, né, sobre as certificações ambientais e agora vamos falar um pouquinho sobre essas certificações, que são as normas internacionais. E antes de falar das normas, vamos falar um pouquinho de quem as fazem, né? Quem faz? A ISO, não vou falar o nome em inglês, mas está aqui traduzindo para o português. É uma organização internacional de normalização que reúne centenas de organismos, né, nacionais, representando os outros países, que normalmente esses países compõem 95% do PIB mundial, e que eles se juntam para poder fazer essas normas, né, de acordo, já que são internacionais, para que fique de acordo e seja bom para todo mundo. Quando que ela surgiu? Ela foi fundada em 1947, a partir de um grupo de delegados de 25 países que planejavam formar essa entidade que unificasse padrões industriais. Sua primeira norma surgiu ali em 1951 e nesses últimos tempos, né, desde quando surgiu a primeira, tivemos mais de 9.000 normas internacionais criadas, editadas, né, atualizadas durante esse tempo. E essas normas são feitas com base em 3 princípios, que são o consenso, a abrangência mundial e a voluntariedade. Esses princípios eles vão garantir para as entidades redução de custos, aumento da sua competitividade, como nós falamos, né, anteriormente, e redução de incertezas nas transações e eliminação de barreiras comerciais, porque de certa forma vai unificar, né, os produtos e todos vão estar produzindo, né, de forma igual, né, unificando. Como que é? Agora vamos para o processo. Como é elaborada essa norma?
A norma é elaborada através de um membro da ISO da organização, né, que traz esse tema, traz essa que eles chamam de ideia de trabalho para poder ser debatida. Com isso, eles trazem a ideia, definem o escopo técnico desse item, né, dessa ideia que quer ser abordada, e isso vai ser negociado, as especificações, né, para essa norma, entre o grupo, buscando um consenso e fazendo uma definição, um detalhamento dessa norma. Então o pessoal vai se juntar, vai discutir e vão falar sobre ela e detalhando o que seria melhor, o que não seria melhor, etc. A publicação dessa norma, né, que estão criando, ela vai ocorrer quando tiver uma aprovação de 2/3 desses representantes que desenvolveram a norma e de 75% dos membros votantes. Só depois disso que essa norma é instituída, divulgada, né? E qual é o processo depois disso? Ela não é feita e fica por isso mesmo. Ela tem um cuidado, né? O pessoal tem um acompanhamento periódico dessa norma para que ela sempre esteja atualizada e acompanhe atualizações, né? Você vai fazer atualizações para que ela acompanhe o processo e a evolução que está tendo do mundo no decorrer do tempo. Bom, falamos um pouquinho da elaboração, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre a ISO 14000, que é uma das ISO mais importantes nesse quesito de gestão ambiental. O que seria essa ISO? Essa ISO é uma série de normas que tratam sobre a gestão ambiental dentro das empresas. Tudo isso teve um início, né? Teve um marco no começo da Conferência de Estocolmo, em 1972, onde surgiu o primeiro certificado voltado para essa gestão ambiental das empresas. Após isso foram surgindo outras normas. Tivemos uma delas o lançamento de um chamado selo Anjo Azul, que se trata de um selo desenvolvido para produtos e serviços que são ecologicamente corretos, ou seja, eles têm uma redução do impacto ambiental nos seus produtos em todo o seu processo. Pois isso, com tantas áreas a serem tratadas, essa ISO foi sendo dividida, né? Teve um comitê, chamado Comitê Técnico TC 270, e depois disso, os seus subcomitês, porque foram começando a ser abordados as questões do que era a gestão ambiental na empresa, tiveram questões também relativas a auditorias dessa área de meio ambiente, sobre rótulos, desempenho que ia ter ambiental, sobre mudanças climáticas, definições dos conceitos, então foram divididos em subtemas aí para poder facilitar o controle dessas normas. Vamos dar um foco aqui principal nessa do Comitê 1 aí, que esse Comitê 1 desenvolveu a ISO 14000.1, que tem como foco ela que vai centralizar a gestão ambiental dentro da empresa. As outras vão falar também de gestão ambiental, mas vão trazer outros assuntos, né? E essa é mais focada na empresa e trazendo essa ideia de gestão ambiental como um sistema mesmo, dentro da própria empresa. Para obter essa ISO, né, a empresa ela deve atender aos requisitos como a política ambiental, seus objetivos, metas, focar nos treinamentos, ter uma conscientização entre os funcionários, e que essa conscientização vai se dissipando, entre outros. Eles têm até um foco, que eu vou abordar mais ele agora, porque ele vai ser mais desenvolvido mais pra frente no nosso case. Vai ter como foco assim, uma arma importante nessa gestão ambiental, no desenvolvimento pessoal, nos treinamentos e na conscientização com os funcionários. Isso tanto vai impactar na empresa e no meio familiar do funcionário. Então, vai trazer para ele reconhecimento profissional, aquele bom desempenho econômico, né, da empresa, que vai atingir ele, consequentemente, né, como profissional, e também vai trazer esse impacto dentro da família dele, né? Vai trazer essa imagem de que ele está fazendo um serviço, algo que impacta de forma positiva no meio ambiente, trazendo essa ideia e ajudando lá naquele assunto que a gente falou anteriormente, conscientização. Então, se eu tenho esse funcionário, a família dele, conscientizada, que vê que precisa dessa redução de impacto ambiental,
poxa, ele vai procurar então produtos e serviços que tenham essa ideia, que reduzem seus impactos, e isso vai trazendo uma cadeia, né? Um ciclo. Então, o pessoal que está lá produzindo tem essa ideia de conscientização, passa para a família, que vai consumir produtos assim, que serão os meus produtos, porque eu estou fazendo isso, né? Então, seria essa ideia aí, essa interligação, e tudo isso vai impactar na ISO, né? Desse nível da conscientização, e que falaremos mais agora sobre ela no caso da Bayer, que teve essa abordagem aí com seus funcionários. A Bayer iniciou o processo de certificações pelas normas ISO 14001 em 1998. A primeira certificação foi para a fábrica de vacinas veterinárias com sede em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, devido a uma auditoria feita pelo DQS, um organismo alemão normatizador de sistemas de gestão. A equipe da planta de Porto Alegre havia desenvolvido instruções para ressaltar todos os aspectos ambientais relevantes, com equipes compostas por times multidisciplinares e realizando auditorias constantes. Uma vez que as fábricas da Bayer estavam todas certificadas, gerou-se uma necessidade pela melhoria contínua da ecoeficiência, resultados ambientais e desenvolvimento sustentável, o que é o principal ponto de todo o business da empresa. Em 1999, a fábrica da Bayer em Porto Feliz, município de São Paulo, adquiriu a certificação ambiental. Fábrica essa que é o objetivo da pesquisa de campo do artigo do Snar Marshall. Diante do histórico anterior, foi conduzido uma pesquisa com os colaboradores da Bayer e suas famílias, primeiro grupo amostral. E após uma outra mesma pesquisa com os residentes locais não vinculados à empresa. Isso para entender qual o impacto do processo de certificação na educação ambiental dos envolvidos. A pesquisa foi feita por meio de um questionário de 20 questões associadas a um gabarito de nível de consciência ambiental, onde cada questão tinha as alternativas A, B, C e D, onde uma das alternativas apresentava nível elevado e ideal de consciência e outra representava um nível mais baixo, inadequado ou até insuficiente. As notas por questão são de 0 a 10 e a nota global considera a média das 20 questões. No estudo, a tabela 6 nos diz que a média de notas de todos os colaboradores da Bayer é de 8,2, o que nota um bom desempenho e nível de preocupação e consciência ambiental. Os universos amarelo e vermelho tiveram notas maiores, pois eram os grupos intrinsecamente ligados à atividade produtiva, onde a preocupação era maior do que o universo branco, composto pela administração, laboratórios e outras. Segue abaixo as notas por questões, considerando todos os 111 colaboradores que responderam o questionário da Bayer. Podemos notar que 75% das questões respondidas apresentaram resultados no mínimo bons, enquanto o restante nível regular em relação à preocupação ambiental. O nível regular é representado pelas notas no intervalo de 5 a 6,9. Ainda é importante citar que 45% das respostas obtiveram classificação excelente, que são notas de 9 a 10. Já em relação à comunidade de Porto Feliz, apenas 25% das respostas obtiveram boas classificações, enquanto os expressivos 75% restantes não apresentaram respostas adequadas, notas abaixo de 7,5. Ainda 35% das respostas foram consideradas muito negativas, e a comunidade recebeu média global equivalente a 6. Já quando nós fazemos uma comparação entre os dois universos, a média da Bayer foi 37% maior do que da comunidade de Porto Feliz. Em apenas 2 questões, a comunidade de Porto Feliz obteve notas superiores às da Bayer. Uma associada à preservação da água, o que pode ser justificada pelo forte impacto das secas do rio Piracicaba na população local, enquanto os colaboradores da Bayer despenderam grande parte dos seus dias na empresa, que contava com reservatórios, então eles sofreram em menor escala. Já no tocante a outra questão,
ela diz respeito ao hábito de reaproveitar alimentos. No universo Bayer, os colaboradores dispuseram de refeições da própria empresa durante a jornada de trabalho, o que reduz os gastos familiares e justifica também a menor preocupação dos colaboradores no que diz respeito a reaproveitar alimentos. O estudo ainda conclui que, mesmo com os bons resultados da Bayer, há muito que melhorar na consciência ambiental geral dos colaboradores. Mas ainda assim, em comunidades onde não houve prévia instrução e educação ambiental, as notas são ainda menores e a situação é ainda mais preocupante, o que denota o papel fundamental das empresas se certificarem ambientalmente e repassarem conhecimento e educação ambiental aos seus colaboradores. Educação ambiental. O que é a educação ambiental? A educação ambiental ela representa um conjunto de ações sustentáveis voltada para a conservação do meio ambiente. A preocupação com a educação ambiental ela surgiu principalmente após a Segunda Grande Guerra, com o crescimento desenfreado da produção industrial e que teve como consequência a degradação do meio ambiente. E qual que é a importância da educação ambiental? A grande importância da educação ambiental está na atuação consciente do cidadão. Ela visa o aumento de práticas sustentáveis, bem como a redução de danos ambientais. Na educação básica e até mesmo no ensino superior, a gente vê que não tem uma matéria específica sobre educação ambiental. No caso da educação básica, é feito palestra, tem projeto de reciclagem, que é feito para conscientizar as crianças sobre o meio ambiente. Essas mudanças só ocorreu mesmo com o aumento da produção, o que acarretou um aumento do lixo, e esse acúmulo de lixo começou a causar transtorno e preocupação de como fazer para diminuir os problemas causados por essa superprodução. Aí hoje vemos que é comum escolas valorizarem as atitudes sustentáveis, promovendo atividades sobre a importância de preservar o meio ambiente. Agora, qual que seria o objetivo da educação ambiental? Ela tem como objetivo a compreensão dos conceitos relacionados com o meio ambiente, sustentabilidade, preservação e conservação. Ou seja, ela busca a formação de cidadão consciente e críticos, fortalecendo uma prática cidadã. Pois sabemos que a natureza não é uma fonte inesgotável de recursos e que essas reservas são finitas e devemos utilizar ela de maneira racional. A evolução da educação ambiental no mundo. Eu fiz algumas datas mais importantes sobre educação ambiental no mundo. Eu comecei pela criação da Unesco, que foi em 1946. O órgão da ONU ele iniciou o debate sobre educação de um modo geral e também sobre educação ambiental. Esse órgão ele foi criado após a guerra como uma maneira de construir condições sociais e econômicas. Vamos considerar que foi um dos primeiros atos sobre educação ambiental. Aí, em 1972, teve a Conferência de Estocolmo. Ela foi apresentada pelo governo sueco, onde especialista e autoridade do governo, representando 113 nações, eles se reuniram para discutir as questões ambientais. Ela foi a primeira na história da humanidade. Aí teve também, em 1975, a Carta de Belgrado. Na Carta de Belgrado, declara que as metas da educação ambiental declara as metas da educação ambiental e ela tem como objetivo desenvolver um cidadão consciente do ambiente total. Aí temos também 1977. 1977 tem a Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental. Se constituiu como um marco mais importante para a definição e evolução da educação ambiental. Aí teve em 1992, Rio 92 ou Eco 92, né? O que seria isso? É a Conferência Internacional sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Ela foi realizada no Rio de Janeiro
em junho e ela se constituiu numa celebração de Estocolmo, que ocorreu em 1972. E tem como objetivo estabelecer acordos estratégicos globais e internacionais do sistema ambiental. Aí teve a Agenda 21, né, que ocorreu lá na Eco 92, que foi um dos principais resultados da Eco 92. Ela foi assinada por 179 países e que tem como objetivo a sustentabilidade e a conservação do meio ambiente. Aí, em 2012, teve a Rio+20. Também foi foi realizada no Rio de Janeiro e ela contribuiu para definir a agenda do desenvolvimento sustentável. Eu vou falar sobre as principais evoluções da educação ambiental no Brasil. Aí, coloquei algumas datas de como ocorreu essa evolução. Aí, começando pela Secretaria Especial do Meio Ambiente, que foi em 1973, é considerado um dos primeiros marcos sobre educação ambiental no Brasil, que foi o processo de institucionalização da educação ambiental no governo federal brasileiro, com a criação da Secretaria do Meio Ambiente. Aí teve em 1981, que foi a Política Nacional do Meio Ambiente, que estabeleceu a necessidade de inclusão da educação ambiental em todos os níveis de ensino. E em 1988, na Constituição Federal, no seu inciso 6º do artigo 225, ela fala sobre a necessidade de promover a educação ambiental em todos os níveis de ensinos e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Agora, em 1999, foi aprovada a Lei sobre Política Nacional da Educação Ambiental, a lei de número 9.795. E essa lei ela foi regulamentada pelo decreto 4.281 e ela fala sobre educação ambiental. Conscientização ambiental. Inicialmente é saber que não há separação entre o ser e o meio. Mas afinal, o que é conscientização ambiental? A natureza é influenciada pelo homem desde o início dos tempos, e com a evolução da tecnologia, começou a explorar cada vez mais o meio ambiente e seus recursos. Os processos mais impactantes do meio ambiente surgiram após a Revolução Industrial, durante o século XVIII ao século XIX. Isso porque cada vez mais as indústrias exploraram mais o meio ambiente e sua matéria-prima. Com isso, começou a poluir a atmosfera e incentivou a urbanização e intensificação da produção de lixo. Assim, a relação do homem com a natureza teve que surgir a consciência ambiental, que consiste em entender o meio em que o homem está inserido. De modo geral, ter esse entendimento é fundamental para conhecer e entender que as nossas ações causam impactos a curto, médio e longo prazo. Isso engloba o tipo de poluição gerada por diferentes atividades e recursos. A consciência completa não se separa do ser do ambiente, mas sim desperta na pessoa a percepção de que as agressões da natureza serão um reflexo dela própria. Por fim, ter esse conhecimento e colocar em prática é uma maneira de mitigar os efeitos negativos que a ação do homem tem para manter assim a preservação do meio ambiente. Agora trazemos para vocês um artigo que inclusive foi base para o nosso trabalho, chamado Artigo da Educação Ambiental de Adultos em uma instituição de ensino superior do Rio Grande do Sul. Essa amostra foi realizada com 452 alunos, o qual obteve 59 respostas, que foram coletadas de janeiro a março de 2017. Acreditamos que esse relatório é muito importante para que nós possamos entender um pouco mais sobre a educação ambiental e sobre a conscientização ambiental no ser humano. Falando um pouquinho do perfil dos respondentes. A amostra foi composta por 27 homens e 32 mulheres. 45% tinha a faixa etária de 20 a 25 anos, 32% de 26 a 30 e não houve respondentes menores de 21 anos e acima de 51. A escolaridade das pessoas que responderam são ensino superior em administração em andamento, sendo que 20% estavam cursando o 6º termo, 37% o 7º e 42% o 8º semestre. O primeiro quadro que iremos mostrar é o quadro que mostra a frequência de atividades praticadas pelos respondentes no seu dia a dia.
Quando vimos a frequência de respostas, podemos notar que a maioria dos dados estão preocupados com custos pessoais, custos da sua própria economia diária. 63% foi verificado que eles estavam preocupados em reduzir, por exemplo, o consumo com papel, em reutilizá-lo. Em contrapartida, apenas 30% estão preocupados em reduzir a produção de resíduos. Isso permite analisar que um percentual das pessoas tem sim o costume da reciclagem, mas que esta parte é muito inferior do que realmente o problema de agredir o meio ambiente. Quando nós vimos, a maior parte está preocupada com a sua economia, a economia de luz, a economia de água, a economia de papel, e uma parte faz coleta seletiva. Sabendo que uma pessoa pode produzir até 1 kg de lixo por dia, a coleta seletiva é um trabalho muito importante, já que a separação do lixo pode reduzir assim a quantidade de resíduos que ficarão no meio ambiente. Quando perguntado se as pessoas desistiram ou tomaram atitudes pensando no meio ambiente, 88% afirmou que sim, e 12% falou que não mudou a sua concepção. Com isso, vimos que as pessoas têm sim conscientização, mas algumas ainda não estão prontas para mudar de atitudes ou não estão acostumadas em mudar de atitudes para assim diminuir a quantidade de resíduos que nós criamos. No slide a seguir, trazemos o segundo quadro, em que os respondentes informaram se conheciam algum projeto que envolvia a proteção ao meio ambiente. O que choca é que 66% dessas pessoas responderam que não conheciam nenhum projeto relacionado ao tema, e apenas 34% conheciam ou participavam. Quando se trata dos temas que eles conheciam ou participavam, 43% se tratava de coleta seletiva. Na segunda posição, temos as organizações para a preservação ambiental. E no terceiro lugar ficaram as usinas de reciclagem e plantar árvore, cada uma com 9,5% das respostas. Podemos concluir que os comportamentos dos estudantes com relação ao meio ambiente estão relacionados com a economia de consumo, que impacta no seu bolso. E a seguir vamos mostrar dados sobre os alunos que conhecem mais sobre educação ambiental. No terceiro e último quadro, mostrou o conhecimento dos estudantes com disciplinas relacionadas ao tema de educação ambiental. O que chocou foi que mais de 60% dos respondentes desconheciam disciplinas voltadas para esse tema no seu curso de administração. Quando se trata de educação ambiental, acredita-se que tem que ser interdisciplinar e que deve ser realizada desde o começo da criação do homem, ou seja, ele deve aprender desde o comecinho da sua escola. É possível também que a educação ambiental não seja dada apenas nas escolas, mas sim também a partir de televisões e meios de comunicação. A educação ambiental, ela vai muito além do que apenas ter uma matéria. Quando citadas matérias que eles conheciam, eles citaram matérias do seu próprio curso de administração em que tiveram algum conhecimento ou pouco conhecimento sobre a educação ambiental. Segundo os respondentes, educação ambiental é educar as pessoas e ensinar sobre preservação, procurar maneiras de impactar o mínimo possível do meio ambiente, assim reduzindo impactos ambientais e preservando recursos naturais. Mas como já vimos anteriormente, não é apenas isso, vai muito além. Com isso, chegamos a considerações finais deste artigo. A principal conclusão que podemos ter é que os respondentes pensam primeiramente na sua economia, com relação à água, luz, papel. Contudo, alguns reconhecem e sabem que tem importância sobre o conhecimento da educação ambiental e que há uma preocupação com seus problemas. Podemos ver que, embora é necessário e urgente o tratamento do ensino da educação ambiental, ainda é necessário criar estratégias específicas para o seu efetivo alinhamento na geração de conhecimento. Por fim, a universidade pôde perceber a importância de ter um curso de educação ambiental. Ela concluiu que, embora esse curso seja dado, algumas matérias possuam um pouco desse conhecimento, seria necessário ter um curso específico disso. Vimos que a educação ambiental é muito importante para todos os alunos, e não só alunos, mas para a formação do ser humano, já que, para que nós possamos manter o meio ambiente e preservá-los, nós precisamos ter conhecimento. O papel do governo na sustentabilidade. Com o crescimento dos padrões de produção e de consumo dos últimos anos, a temática da sustentabilidade passou a ter um grau de importância maior no âmbito mundial.
e, consequentemente, ela despertou a atenção dos governos, para que eles, juntamente com a população e as organizações, busquem um desenvolvimento equilibrado. É importante a gente ressaltar que no artigo 225 da Constituição Brasileira, temos dito que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, a gente tem que o governo brasileiro trabalha como uma força externa para orientar e regulamentar as ações ambientais. Além desses recursos legais, o governo também dispõe de ferramentas estratégicas para a promoção de uma gestão mais sustentável. E como exemplo disso, a gente tem a Agenda Ambiental na Administração Pública. A Agenda Ambiental na Administração Pública, também conhecida como A3P, é uma ferramenta que foi elaborada pelo governo, pautada no Instrumento de Planejamento para a Construção de Sociedades Sustentáveis, a Agenda 21. O principal objetivo da A3P é promover e incentivar as instituições públicas no país a adotarem e implantarem ações na área de responsabilidade socioambiental em suas atividades tanto internas quanto externas. Ou seja, a gente pode entender que a A3P procura estimular esses órgãos públicos do país a implementarem as práticas de sustentabilidade, fazendo com que eles demonstrem a sua preocupação em obter eficiência na atividade pública, ao mesmo tempo que eles promovem a preservação do meio ambiente. O Plano de Logística Sustentável é uma ferramenta de planejamento que busca inserir a temática da sustentabilidade nas organizações públicas, buscando uma gestão mais sustentável pela elaboração de ações com metas, prazos e mecanismos de monitoramento. Por ser um plano de caráter legal e instituído por decreto, a sua elaboração e aplicação pelos órgãos públicos são obrigatórias e também é de muita importância para o alcance de uma gestão pública mais sustentável. É estabelecido que o PLS deve ser elaborado e publicado no site das respectivas instituições públicas, sendo no final de cada ano elaborados os relatórios de acompanhamento que evidenciam o desempenho dos órgãos, englobando os resultados alcançados e identificando as ações que serão desenvolvidas mais à frente nos próximos anos. Dessa maneira, o governo consegue controlar como está sendo feitas as ações de sustentabilidade e até a própria sociedade consegue fazer isso também, observando os resultados alcançados e os impactos a partir da implementação do PLS. A gente tem um levantamento feito por um dos trabalhos que estamos usando como base, que de 63 universidades federais do país que foram cadastradas no PLS, apenas 22 divulgaram um plano e 5 estão em fase de elaboração. E dessas 22 com o PLS, apenas 8 publicaram um relatório de acompanhamento de acordo com as exigências. Então, daí a gente já tem uma noção de como está a abordagem do PLS atualmente. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o papel das universidades na conscientização da sustentabilidade e sua extrema importância nesse tema. Para que as instituições de ensino superior tenham um papel fundamental no desenvolvimento sustentável, elas próprias devem ser um modelo sustentável. Mas para que isso seja possível, precisam ser ambientalmente corretas. E para que elas sejam ambientalmente corretas, elas devem conservar os recursos naturais, diminuir a geração de resíduos e ter uma gestão ambiental eficiente. Tudo isso somado à promoção da igualdade e da justiça social. Se tudo isso for alcançado, é possível transformar positivamente os seres humanos, inspirando uma cultura da sustentabilidade para a sociedade em geral. Tauer e Brand detectaram em 2006 duas correntes de caminhos e pensamentos que destacam o papel das instituições de ensino superior no desenvolvimento sustentável. A primeira é sobre a influência na qualificação dos estudantes,
que futuramente serão tomadores de decisões e profissionais que levem em conta as matérias ambientais com importância. A segunda é sobre a universidade ser um exemplo prático, implementando sistemas de gestão sustentáveis e sua estrutura organizacional para servir de exemplo prático de uma gestão preocupada com a sustentabilidade. Com isso, a cultura da sustentabilidade seria vivenciada diariamente dentro da instituição de ensino superior e tornando-se um ambiente educacional para a sustentabilidade. A Universidade de Nottingham, que fica no Reino Unido, é uma das universidades mais sustentáveis do mundo, e segundo alguns rankings, é a grande líder entre essas universidades. Ao longo da última década, a instituição tem tomado medidas para apoiar o meio ambiente e também realizado pesquisas para garantir um planeta mais sustentável. Eu vou falar agora algumas conquistas que a instituição já alcançou. Redução anuais das emissões de dióxido de carbono, alcançando uma redução de 36% nas emissões desde 2009. Um investimento em instalações de energias renováveis no campus, que geram cerca de 950 kWh. Um fornecimento de transporte sustentável entre os campos por meio de serviços de ônibus próprio, o famoso Hopper, com mais de 1 milhão de passageiros por ano. Redução sistemática da utilização de combustíveis fósseis. Reciclagem in loco de 38% dos resíduos gerados pela instituição e conversão de resíduos de alimentos em energia e fertilizantes biológicos. Lançamento da campanha Waste Not, que incentiva o financiamento de iniciativas de redução de resíduos. A proibição da utilização de canudos de plástico e a redução de mais de 75 mil copos descartáveis. Para falar também um pouco da participação das universidades brasileiras na sustentabilidade, eu decidi utilizar o UI Green Metric, ranking universitário que mede a participação do compromisso das universidades em desenvolver uma infraestrutura ambientalmente amigável e um canto que dá espaço a práticas sustentáveis. Desse ranking, o Brasil foi representado por 28 instituições, entre 1.000 delas. 9 dessas instituições são privadas e 19 são públicas. Dentre essas 28, 4 faculdades estão no top 100 das mais sustentáveis do planeta. Eu quis destacar 3 universidades que entraram nesse ranking mundial. A USP, que é a faculdade mais sustentável do Brasil e 18ª no mundo, estando aí no top 20 do ranking mundial. A UFLA, Universidade Federal de Lavras, primeira universidade federal mais sustentável e segunda mais sustentável do Brasil, estando em 29º no ranking mundial. E por último, a Unifesp, nossa faculdade, que também entrou no ranking mundial, em 26º lugar no Brasil e perto do 600º lugar no ranking mundial. Bom, obrigado por terem assistido até aqui. Com isso a gente termina a apresentação e eu espero que a gente possa continuar lá no Classroom e debater com todo mundo da sala, poder discutir sobre novas ideias de conscientização, poder falar sobre o atual cenário, sobre a sustentabilidade ambiental e social. E é isso. Aguardo todos vocês lá. Obrigado mais uma vez.